Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. E bem, o mercado começa a semana em queda, nessa semana em que a gente vai ter uma série de dados de inflação e indicadores de atividade econômica das principais economias globais. Na Ásia, o fechamento nessa madrugada ficou negativo na maior parte das bolsas. Na última semana, o destaque por lá ficou para os anúncios do governo chinês de novos incentivos focados no mercado imobiliário do país. Na Europa, hoje o movimento também é de queda. Por lá, hoje vai sair discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que pode dar mais sinalizações sobre os próximos movimentos de juros do bloco europeu. Ao longo dessa semana, na agenda europeia, também temos destaques para os dados de inflação da zona do euro, da Alemanha e da Espanha, além de também sair os PMIs das principais economias europeias. Nos Estados Unidos, a semana passada ficou mais curta por conta do feriado de Ação de Graças, mas ainda assim as bolsas por lá fecharam no positivo. O Dow Jones acumulou alta de 1,27%, S&P subiu 1% e o Nasdaq fechou com uma alta acumulada de 0,91%. Destaque para a ata da última reunião do Banco Central, que manteve os juros no patamar atual, mas no documento houve uma sinalização de que eles podem subir mais os juros se a inflação voltar a subir. De qualquer forma, o mercado segue precificando nos derivativos da Bolsa de Chicago que o Fed não deve mais subir juros e que pode começar a cortar a taxa a partir do final do primeiro trimestre do ano que vem. Nos indicadores, os PMIs de serviços aceleraram, enquanto os PMIs industriais vieram abaixo do esperado. E como o Banco Central dá uma olhada mais para os serviços para tentar antever a inflação, a curva de juros chegou a estressar no dia da divulgação, mas não chegou a impactar o mercado no acumulado da semana. Nessa semana, o destaque deve ficar para a publicação do PIB do terceiro trimestre lá nos Estados Unidos e também para a inflação medida pelo PCE. Fora isso, também sai nessa semana a publicação do livro bege, que deve dar mais detalhes para a gente sobre o ritmo econômico americano, além de sair também confiança do consumidor e PMI de manufatura. Atualizando agora as bolsas aqui, S&P Futuro cai 0,27, Eurostoxx 600 cai 0,19, FTSE de Londres cai 0,16%. No Japão, Nikkei fechou o dia com queda de 0,62% e na China, Xangai Composite caiu 0,30%. O DXY, dólar index, está caindo também, queda de 0,06%, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano, esse está subindo 0,11%, cotado a 4,48% no anualizado. O petróleo está caindo nessa segunda-feira, o petróleo Brent agora cai 1,4%, cotado a 79 dólares e 35 centavos o barril. O petróleo hoje em queda, o mercado ainda aguardando a reunião da OPEP, que foi remarcada para quinta-feira dessa semana e que deve ter anúncio de manutenção no corte de produção para os principais países do cartel. Já o minério de ferro, nessa madrugada, teve uma leve alta lá na China. Lá em Dalian, hoje o minério subiu 0,36% e terminou a sessão cotado a 138 dólares e 9 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa fechou a semana no positivo com uma alta acumulada de 0,6% e terminou na sexta-feira nos 125.517 pontos. O dólar caiu um pouco na semana, queda acumulada de 0,2%, moeda americana fechou cotada aos R$ 4,90. A curva de juros por aqui chegou a ter uma leve alta, aí, refletindo a cautela do mercado sobre o lado fiscal aqui do Brasil. O Ministério da Fazenda revisou para baixo a expectativa de crescimento desse ano. O PIB deveria crescer 3,2%, eles revisaram agora para um crescimento menor de 3% para esse ano. O time de macroeconomia aqui da XP está mais pessimista, está projetando um crescimento menor de 2,8% para 2023. Fora isso, a Fazenda também aumentou a projeção de déficit de 144 bilhões para 177 bilhões para esse ano. Ainda falando do lado político, o presidente Lula vetou a continuação da desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia, o que foi visto como uma vitória do Haddad na busca por aumentar a arrecadação, mas os sindicatos e os empresários alegam que essa medida pode aumentar o desemprego. O veto do presidente ainda pode ser analisado e pode ser derrubado pela Câmara. No Senado, a Comissão para Assuntos Econômicos aprovou parecer favorável para a taxação de fundos exclusivos de offshore. O texto agora deve ser votado no plenário da Casa e também vai precisar ser analisado depois pela Câmara, o que, claro, é também uma medida de arrecadação do governo. Nas ações, destaque para a queda de CEMIG, que fechou a semana com uma desvalorização de menos 21%, depois que o governo de Minas Gerais anunciou que pode passar a companhia para o controle da União como uma forma de reestruturação da dívida do Estado com o governo federal. Na Petrobras,
também fechou a semana com uma queda de 4,5%, depois que saíram rumores de que o governo pode trocar o presidente da empresa e também como reflexo do plano estratégico da companhia de 2024 até 2028, que visa aumentar a estrutura da companhia e diminuir o pagamento de dividendos. Bom, nessa semana o destaque aqui vai ficar para a inflação. Vai sair IPCA 15 do mês de novembro, vai sair amanhã, na terça-feira, e claro, isso é bem importante para a gente acompanhar. Também sai nessa semana dados de emprego, vai sair CAGED na quarta-feira, sai junto com o IGPM, e na sexta-feira sai o relatório de produção industrial do mês de outubro. Bom, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e uma excelente semana. Um grande abraço, valeu e até amanhã.